Ai, caramba, por favor, pai. Seu pai não fale do meu pai. Sinto muito por ter tirado ele de você. É tarde demais. Tudo começa com uma sucessão de lembranças nas quais aparece Ruth, que vive junto com sua irmã mais nova, Catherine, uma menina de apenas 5 anos. A mãe das duas morre ao dar à luz Catherine, devido a graves complicações durante o parto. E alguns anos depois, o pai das duas decide tirar a própria vida. Desde então, Ruth é obrigada a criar sozinha sua irmã mais nova, assumindo uma responsabilidade que a supera em muitos sentidos. No entanto, devido à ausência do pai e às dificuldades financeiras, a casa onde Ruth mora com Catherine, localizada em Snugford, no Homish, Washington, acaba ficando nas mãos do banco. Os representantes do banco sugerem a Ruth que desocupe a casa, mas ela se recusa terminantemente a fazê-lo. Diante da resistência dela, os funcionários decidem chamar o chefe de polícia. O bondoso xerife vai até o local e, com compreensão, pede a Ruth que deixe a casa, garantindo que ele mesmo irá recebê-la, tanto a ela quanto a sua irmã mais nova, em sua própria casa. Ruth se recusa a aceitar a oferta e, em um ato de total desespero, quando o xerife entra na casa, ela atira nele. Como consequência desse fato, Ruth é presa e recebe uma sentença de 20 anos de prisão, perdendo de forma definitiva a guarda de sua irmã. Muito tempo se passou desde então. Ruth finalmente deixa a prisão, acompanhada do agente Vince, responsável por vigiá-la. Vince entrega o plano de liberdade e orienta que ela leia com atenção para não voltar à prisão. Ele diz que ela não pode consumir substâncias, álcool, frequentar bares, casas noturnas, possuir armas ou se relacionar com pessoas com antecedentes criminais. Além disso, ele adverte que está estritamente proibida de entrar em contato com a família da vítima. Enquanto Vince conduz Ruth até o lugar onde ela vai morar, ele lembra que ela deve conseguir um emprego. Ela responde que já tem trabalho garantido e que vai trabalhar com carpintaria. Vince entrega um cartão e diz que se o emprego não der certo, conhece alguém do empacotamento de frutos do mar que aceita pessoas em experiência. Por outro lado, conhecemos Catherine, que dirige sozinha na cidade. Ela foi criada por uma família adotiva em Seattle e não se lembra conscientemente de Ruth, embora guarde fragmentos de lembranças traumáticas, difusas e persistentes. Enquanto dirige, Catherine se distrai e sofre um acidente de carro. No hospital, a família descobre que Catherine tem costela quebrada e ombro deslocado. Seu pai adotivo sugere que, assim que receber alta médica, ela fique com eles por um tempo para se recuperar adequadamente. Catherine afirma que está bem, pode se virar sozinha e está preocupada com a proximidade do recital. Seus pais garantem que vão levá-la nesse dia e que ela até poderá ensaiar em casa. Por isso, Catherine não tem outra opção a não ser aceitar a proposta. Enquanto isso, Vince leva Ruth para sua nova casa, um centro de reintegração social, onde ela terá que conviver com outras mulheres que estão na mesma situação, pelo menos até conseguir reorganizar sua vida. Vince diz que vai visitá-la toda terça-feira para supervisionar seu progresso. Ao descer do carro, Ruth é observada atentamente por Keith, filho do xerife assassinado. Ao saber de sua libertação, Keith a mantém sob vigilância, ficando de olho nela desde o momento em que ela saiu da prisão. Ruth enfrenta uma profunda crise emocional ao perceber um mundo totalmente transformado e não poder se reunir com seu único familiar. Já dentro do Centro de Reintegração Social, um lugar hostil, cheio de gritos e tensões constantes. A responsável explica a Ruth que as regras são claras e rígidas. É proibido brigar, roubar ou danificar a propriedade. Além disso, ela só tem 10 minutos para tomar banho e deve dividir o quarto com outras 3 mulheres. Paralelamente, Keith visita seu irmão Steve no trabalho e fala sobre a libertação de Ruth, confessando seu desejo de vingança. Steve, no entanto, se recusa a apoiá-lo. Keith não entende a reação dele e reclama que 20 anos de prisão são insuficientes pela morte do pai. Acha injusto que Ruth tenha saído antes por bom comportamento. Steve diz que precisa superar esse ódio e afirma que não participará de nenhum plano, pois tem uma família para proteger. Na sala de espera do hospital, os pais adotivos de Catherine conversam em voz baixa. Ele diz ser inquietante que o acidente de Catherine tenha ocorrido no mesmo dia em que Ruth saiu da prisão. Michael acha que é apenas uma coincidência e não acredita que tenha qualquer relação com Ruth.
Enquanto isso, Ruth recebe uma ligação anônima, acusando-a de assassina de policiais. Ao voltar para o seu quarto, ela descobre uma colega mexendo em suas coisas para roubá-la e a ataca. Mais tarde, mostra Keith cuidando de sua mãe acamada, enquanto Steve vive com sua esposa e seu bebê. Ruth, por sua vez, continua atormentada pela lembrança do dia em que tentaram despejá-la de sua casa. Mais adiante, é revelado que na casa onde tudo aconteceu, agora vive uma nova família: Liz, John e seus filhos Ryan e Daniel. Durante reparos, o consertador mostra a Liz sapatos de bebê escondidos na parede. Ela não se importa e pede para deixá-los lá. Enquanto isso, Ruth sai em busca do trabalho que acredita ter como carpinteira. Ao chegar, o encarregado a humilha e nega a oportunidade, deixando claro que sua decisão se deve ao que aconteceu com o policial. Sem opção, Ruth aceita trabalhar na fábrica de peixe do amigo de Vince. Lá, ela conhece Blake, que parece gentil e se oferece para levá-la, mas Ruth desconfia e recusa. Mais tarde, determinada a achar sua irmã, Ruth busca informações sobre Catherine na internet, mas não acha nada. Em seguida procura por si e só encontra fotos de sua prisão. Ao clicar em uma imagem de sua antiga casa, ela descobre que foi considerada abandonada por anos e finalmente leiloada pelo banco. Movida pela nostalgia, ela pega um ônibus e relembra momentos com a irmã durante o trajeto. Depois, caminha quilômetros até a casa onde cresceu. Do lado de dentro, Liz a observa parada no jardim, olhando para a casa com uma intensidade inquietante. Por isso, ela chama John e comenta que há uma mulher lá fora, perguntando se ele sabe quem é. Enquanto isso, Ruth lembra o dia em que o xerife foi à casa pedir que ela saísse, sugerindo pensar no bem-estar da irmã mais nova. Desesperada, Ruth respondeu que estava armada e que atiraria se alguém tentasse entrar, decidida a não perder a guarda de Catherine. De volta ao presente, John se aproxima de Ruth e oferece ajuda. Ela diz que só observa as mudanças na casa e comenta que está linda. John pergunta se ela é vizinha e Ruth diz que trabalhou ali há anos. Ele diz que se mudaram há meses e pergunta se ela ajudou na reforma. Ruth responde que não, que trabalhou antes disso. Ela fez os acabamentos, embutiu alguns elementos e construiu o galpão. John comenta que esses detalhes chamaram a atenção da esposa dele e que ele decidiu repintá-los para integrá-los ao novo interior. John a chama para ver como a casa ficou. Ao entrar, Ruth se perde em lembranças. Liz diz que acharam sapatinhos de bebê numa parede, lembrando Ruth de quando Catherine os escondeu. Lá, Liz pergunta se ela mora no bairro e Ruth responde que antes morava com a irmã, mas agora vive em Seattle. Ruth se despede dizendo que já está tarde e que precisa voltar para casa. Ao sair, John se oferece para levá-la, já que começou a escurecer durante o trajeto. John pergunta se ela se lembra para quem trabalhou naquela casa, mas Ruth responde que já esqueceu, pois já faz muito tempo. Ela pergunta se ele é advogado, ele confirma que sim e pergunta como ela soube. Ruth responde que deduziu pelo uso do termo ad honorem. Em seguida, ela pergunta em que área ele se especializa, e John explica que é advogado corporativo e que trabalha com fideicomissos. Ruth admite que precisa de um advogado especialista em direito de família. Após a confissão, John diz que ela mentiu desde o começo, questiona o que ocorre e Ruth revela a verdade. Ela morava com a irmã naquela casa quando os pais morreram, foi presa e a irmã adotada. Isso durou anos. Ela enviou cartas sem resposta e nem sabe se a irmã vive. Após agradecer por ouvi-la, Ruth desce do carro. Depois de pensar por um momento, John impede Ruth e explica que o que ela está tentando fazer é complexo e delicado, mas que mesmo assim vai ver o que pode fazer para ajudá-la. Depois, ele entrega seu cartão de contato, deixando para ela uma leve esperança. Por outro lado, Catarina, após ter vivido na infância um episódio profundamente traumático, bloqueou a maior parte dessas lembranças. No entanto, às vezes ela experimenta breves flashbacks desconexos do incidente, embora não consiga entender do que se tratam, nem quem é a mulher que aparece ao seu lado nessas imagens difusas. Emily, a irmã adotiva de Catarina, pergunta se ela voltou a ter pesadelos, e Catarina responde que às vezes sim, mas que são apenas imagens passageiras que aparecem sem aviso, sempre as mesmas. Emily pergunta se há algo além dessas imagens e Catarina confessa que se lembra de música e da presença de uma mulher próxima, embora não saiba quem é nem o que significava para ela. Emily sugere que pode ser uma família temporária e propõe investigar,
Mas Catarina recusa, dizendo que sua família é a atual e não tem curiosidade sobre o passado. Enquanto isso, Ruth retorna ao Centro de Reinserção Social e, no caminho, entra em uma obra. Lá, pergunta ao responsável se precisam de ajuda. Ele explica que se trata de uma ONG, que não estão contratando funcionários e que o projeto consiste na construção de um refeitório comunitário, financiado apenas com doações. Por esse motivo, eles foram obrigados a demitir a maioria dos trabalhadores. Ruth detecta um problema estrutural e, após 40 minutos de trabalho, demonstra suas habilidades ao consertar a estrutura destinada a uma porta. Impressionado com sua capacidade, o homem finalmente aceita que ela trabalhe lá. Dessa forma, Ruth passa a ter 2 empregos. Dias depois, Vinícius a visita e diz que ela receberá salário mínimo, mas o trabalho ajudará a aperfeiçoar sua técnica. Vinícius pergunta se o novo chefe de Ruth sabe que ela foi presa. Ela responde que não, pois ele não perguntou. Vinícius insiste em saber por que confiaram nela. E Ruth diz que montou toda a estrutura em 45 minutos. Vinícius sugere que ela seja honesta sobre quem é, lembrando que tirou a vida de um policial e sempre terá esse peso. Mais tarde, Ruth vai para seu outro emprego na fábrica de processamento de peixe. Ao terminar o expediente, o colega de trabalho dela, o mesmo que tinha oferecido uma carona no primeiro dia, oferece novamente uma carona, e desta vez, Ruth aceita. Durante o trajeto, Blake faz piadas e a faz sorrir, deixando-a no segundo emprego. Enquanto isso, à distância fica evidente que Katie continua vigiando cada um dos movimentos de Ruth. Por outro lado, Catherine continua sua recuperação e se senta para tocar piano enquanto interpreta a melodia. Ela lembra, de modo fragmentado, de uma mulher que a abraçou na infância e depois saiu chorando. Ruth tentou várias vezes falar com John, mas não teve resposta. Ela deixou uma mensagem de voz pedindo desculpas pela insistência e perguntando se há novidades. No entanto, é revelado que John está investigando o passado de Ruth e descobre a notícia de sua prisão por ter matado um policial, já que ela só havia contado que esteve na prisão sem explicar o motivo. Ruth faz horas extras em seu segundo emprego e, durante uma pausa, observa uma fotografia de sua irmã sem conseguir conter as lágrimas. De repente, ela ouve algo, pega uma ferramenta para se defender, desce lentamente as escadas e, sem querer, ataca Blake. Alterada, ela pergunta como diabos ele entrou ali. Blake explica que a chamou, mas como não obteve resposta, decidiu entrar para levá-la. Donas diz que não conseguia dormir, lembrou do trabalho dela ali e quis visitá-la. Ruth reclama que ele não pode entrar sem avisar e Blake responde que, além das rosquinhas, trouxe um casaco para você, pois notei que o seu está em péssimo estado. No dia seguinte, Ruth lhe envia uma mensagem de voz. Confessa que não contou toda a história, que imagina que ele já descobriu o que ela omitiu. Ela conta que passou 20 anos escrevendo centenas de cartas para tentar contato com a irmã, única forma permitida pelo sistema, mas nunca teve resposta. Ela afirma que não quer perturbar nem forçar reencontro, só deseja saber se ela está bem. Ruth admite que se tivesse sido sincera desde o começo, John talvez não a ajudasse. Mesmo assim, ela precisa do apoio dele e de conversar com os pais da irmã. Enquanto isso, Liz fala com o consertador que faz reparos na casa. Ela pergunta se ele conhece a família que morava lá antes dos Balaban. Ele responde que antes deles moravam os Westover, uma boa família, e que foram eles que colocaram a prateleira. Liz pergunta se eles tinham uma filha chamada Ruth, e o consertador explica que não, que eram os Slater e foi há muito tempo. Depois ela pergunta se não contaram nada para ele sobre eles. Liz diz que não, e então o consertador explica para ela que o pai de Ruth tirou a própria vida, que ela ficou morando sozinha com a irmã, e que quando o xerife foi despejá-las, Ruth acabou tirando a vida dele. Enquanto isso, Steve e Keith discutem sobre Ruth. Steve avisa que não conte com ele para os planos de Keith. Keith questiona se ele esqueceu que perderam a casa por causa da Ruth. Steve diz que perderam a casa porque a mãe não largou o álcool, mas Keith insiste que ela bebia por causa da Ruth e pergunta se ele lembra do pai. Keith nota que Steve age normalmente, embora Steve afirme nunca ter negado o ocorrido. Keith afirma que Ruth está livre, com emprego e namorado, vivendo normalmente e considera isso injusto. John volta para casa e Liz fica furiosa porque ele não contou sobre Ruth. Ele explica que, ao saber a verdade, deixou de considerar o caso dela.
Liz o repreende por Ruth ter estado em sua casa, perto de seus filhos, e acha perigoso que uma homicida tenha estado lá. Revivendo esse momento, John responde que Ruth cumpriu sua pena e tem direitos, mas Liz não se importa com o trabalho de John, só quer que ele mantenha Ruth longe de sua casa. Steve visita sua mãe doente e observa as fotografias da infância e do casamento dela com seu falecido pai. Ao lembrar que sua família já foi feliz, o desejo de vingança contra Ruth começa a crescer dentro dele. Mais tarde, Ruth leva madeira ao segundo trabalho e Steve a ajuda. Ele pergunta sobre o local e Ruth diz que será um centro comunitário para pessoas em situação de rua. Steve diz que ela fez um bom trabalho e que seus pais certamente estariam orgulhosos. Ruth responde que eles faleceram. Ele comenta que é difícil perder os pais, mas ela diz que a vida continua. Ruth vai embora e Steve se esconde dentro do local, onde descobre cartas escritas por Ruth para sua irmã mais nova e uma fotografia dela quando era criança. Steve elabora um plano de vingança. Nas terças-feiras, Vince encontra Ruth, menciona ter ouvido que ela procurou um advogado e pergunta seus planos. Ele pergunta se ela tenta contato com a irmã. Ruth diz ter direitos, mas Vince afirma que ela os perdeu há 20 anos e que há um motivo para a irmã não procurá-la. Durante a conversa, ele lembra que ela é ex-presidiária e que a irmã deve temê-la, sugerindo que a deixe viver e foque no trabalho. Blake aos poucos consegue se aproximar mais de Ruth e ganhar sua confiança, enquanto a família Malcolm recebe uma carta de John pedindo uma reunião. Steve encontra Keith e revela que falou com Ruth, afirmando estar pronto para se vingar. Ele afirma que ela tem uma irmã mais nova e que devem fazer com ela o que ela fez com eles. Ruth sai para comer com Blake e resolve contar que esteve em um lugar do qual saiu recentemente. Após passar 20 anos presa por matar um xerife, Blake pergunta se foi um acidente e ela responde que não. Blake pede desculpas, não sabe o que dizer. E Ruth vai embora, compreensiva, mas profundamente aflita, consciente de que seu passado sempre a perseguirá e de que, talvez, a felicidade e o amor não estejam destinados a ela. Enquanto isso, os pais adotivos de Catherine discutem intensamente sobre o pedido de Ruth para se encontrar com eles. Rachel alerta Michael que eles não podem ignorar o pedido, especialmente agora que Ruth contratou um advogado. No entanto, Michael permanece firme e afirma que a lei é clara. Se Ruth tentar se aproximar de Catherine, ela voltará imediatamente para a prisão. Rachel lembra pacientemente que Ruth pediu para vê-los, não a filha. Ela sugere que eles poderiam se encontrar com Ruth, pois talvez ela tenha algo importante a dizer que possa ajudar Catherine, mas Michael recusa terminantemente. Ele pergunta com ceticismo se ela acha que a jovem está pronta para enfrentar Ruth. Rachel admite que não, mas insiste que eles estão. Finalmente, ele ordena que ela ligue para o advogado, ou então ele mesmo fará isso. Toda essa conversa é ouvida em segredo por Emily, que permanece escondida. Por outro lado, enquanto Ruth está em seu trabalho, ela recebe uma ligação de John. Nesse exato momento, uma colega começa a agredi-la violentamente, enquanto grita que seu pai é policial. Os outros trabalhadores intervêm para detê-la, mas a mulher ameaça Ruth, garantindo que ela vai receber o que merece, agora que todos sabem que ela matou um policial. Depois do trabalho, Blake segue Ruth, mas ela o ignora. Após um tempo, Ruth encontra Vince e comenta que as pessoas fora são iguais às da prisão. Vince diz que John conseguiu a reunião com os pais adotivos. Enquanto isso, Emily sai da escola e volta apressada para casa, aproveitando que não há ninguém em casa. Ela entra cautelosamente no escritório do pai e abre uma gaveta, onde encontra a carta recebida pelos pais que causou a discussão de ontem. Surpresa com a descoberta, ela vai ao porão e acha uma caixa misteriosa. Enquanto isso, Michael e Rachel chegam ao escritório de John para o encontro. Enquanto isso, Ruth se arruma cuidadosamente, cobrindo os machucados do trabalho para não causar má impressão no encontro. Finalmente, Ruth se encontra com os pais adotivos de Catherine. Durante a tensa reunião, Michael explica a John que Catherine não tem nenhuma lembrança consciente de sua vida antes de se juntar à família deles. Ele menciona que a jovem sofreu um trauma profundo e que, embora enfrente problemas ocasionais, como qualquer pessoa, agora desfruta de estabilidade amorosa e oportunidades únicas. Ele diz não saber nada sobre Ruth, além de seu passado na prisão por homicídio. E apesar de entender seu desejo de recomeçar, afirma que Catherine não teria benefício em conhecê-la. Ruth explica
que criou a menina porque a mãe morreu no parto e o pai não ajudou em nada. Antes de se suicidar, Ruth afirma que nunca desistiu e não aceita que Catherine não se lembre dela. Michael explica a Ruth que estão ali por ela, não por acharem melhor para Catherine. Ruth então insiste em perguntar para eles. Eles receberam as cartas que ela escreveu, mas Catherine leu alguma? Quando descobriram que a jovem não leu nenhuma, Ruth se exalta e, entre insultos, pergunta se queimaram as cartas. John entende seus sentimentos, mas pede que ela se acalme. No entanto, após serem insultados, os pais adotivos decidem ir embora. Antes de ir embora, Michael ameaça apresentar queixa para que ela volte para a prisão, enquanto Rachel confessa a Ruth que não queimou suas cartas. Por outro lado, Emily está no porão lendo todas as cartas escritas por Ruth que encontrou na caixa. Ela chora desconsoladamente, comovida pela profundidade das palavras. Enquanto isso, Ruth volta ao trabalho e, frustrada com a situação, começa a socar a parede em seu outro emprego. Blake conversa com ela, revela que também é ex-presidiário, saiu da prisão há 1 ano e meio e pede desculpas por ter ficado paralisado ao ouvir sobre seu passado. Blake menciona que sabe que estarem juntos ali é uma infração, já que a liberdade condicional deles proíbe contato com outros ex-presidiários. Mais tarde, Ruth recebe uma ligação inesperada de Emily, que leu suas cartas e marca um encontro. No dia seguinte, Ruth sai de sua residência sob a atenta vigilância de Steve, vai até um parque e senta em um banco para esperar. Pouco depois, Emily chega e senta ao lado de Ruth, que pergunta se ela faltou à escola. Emily confirma não só a falta, mas que costuma faltar com frequência. Ruth reflete, dizendo que todos fazem coisas que não deveriam, mas que cedo ou tarde voltam ao caminho certo. Ela confessa que gostava muito de estudar e que gostaria de ter estudado mais. Naquela época, sua irmã era pequena e ela ficava em casa para dar aulas pessoalmente. Ruth conta a Emily histórias da infância de Catherine e admite que sempre se pergunta quanto ela mudou com o tempo. Emily diz que Catherine agora toca piano com talento, apesar de às vezes lembrar do passado. Logo, Emily diz que precisa ir embora porque ninguém sabe que ela está ali, mas antes informa que Catherine tem um ensaio naquela mesma tarde, dando o local e a hora exata. Ruth se emociona muito ao saber que verá a irmã após tantos anos. Depois, ela envia uma mensagem de voz para John pedindo apoio, pois não quer perder essa oportunidade única. Quando Emily sai do local, Steve a segue silenciosamente até que ela chega em casa. Depois, Steve volta para sua própria casa e encontra seu bebê chorando desesperadamente no berço. Estranhando que a esposa não cuide do filho, ele vai ao quarto principal e encontra uma cena inesperada. Sua esposa está tendo relações íntimas com seu irmão, Keith. Ele deixa o bebê no berço novamente, volta ao quarto para agredir violentamente seu irmão e sai furioso de casa. Sua esposa sai atrás dele com o bebê nos braços, implorando para que ele não vá embora, mas Steve a ignora completamente. Dominado pelo ódio após ser traído por 2 pessoas essenciais, Steve vai à casa da mãe, abre uma gaveta e pega a arma antiga do pai. Enquanto isso, como Ruth não recebeu uma resposta de John, ela decide ligar para o escritório dele, mas lá ela descobre que ele não está. Diante da urgência, ela pega um ônibus e vai direto para a casa de John. Ao chegar, encontra o filho dele e pede que ligue para Liz para pedir ajuda. Quando Liz vai ao seu encontro, ela a manda sair de sua propriedade imediatamente. Ruth insiste que só sai quando Liz revelar onde está John, mas Liz afirma que Ruth não é mais sua cliente e que seus problemas não lhe dizem respeito. Ruth insiste, explicando que vai ver sua irmã e precisa saber se pode ir sozinha ou se precisa da presença de um advogado. Diante da insistência, Liz começa a provocar Ruth, afirmando que não se importa com a situação dela e que ela deve assumir a responsabilidade por suas ações. Isso faz com que Ruth, chorando, confesse que fez tudo para proteger sua irmãzinha de apenas 5 anos. Liz se acalma e pergunta: o que realmente aconteceu naquele dia? Através de um flashback, a verdade é revelada. Enquanto Ruth estava distraída, brigando com os agentes do banco e ameaçando por telefone para que ninguém entrasse, Catherine pegou uma arma. Quando o xerife entrou na casa por uma porta dos fundos, a menina atirou nele. Ao ouvir o disparo, Ruth correu até ela e a pegou nos braços. A menina caiu no chão com o impacto e o susto. No presente, após ouvir o relato, Liz se conecta com Ruth como mãe. Ela reconhece o sacrifício de Ruth para proteger a irmã e, querendo ajudar, a leva de carro ao ensaio de Catherine.
Em seguida, vemos um flashback do momento em que Ruth sai da casa com Catherine nos braços, ameaçando a todos com a arma, conseguindo que os agentes do banco permitam que ela leve um carro. Para escapar, Ruth dirige até um café onde dá comida para sua irmã e diz que sente muito pelo que a obrigou a fazer. No entanto, a pequena não se lembra de ter atirado. Uma viatura policial aparece e Ruth diz que precisam sair dali. Ela pede à irmã que fique e garante que sempre a amará, aconteça o que acontecer. De volta ao presente, Liz deixa Ruth na apresentação. De repente, Ruth recebe uma ligação de Steve, avisando que está com uma arma apontada para a cabeça da irmã dela. Steve dá um endereço e ordena que ela vá sozinha, ou ele acabará com a garota. Ruth pede para Liz levá-la até esse local, explicando que Catherine não está no recital, mas sim nesse lugar. Ao chegar, Liz pergunta o que está acontecendo, e Ruth revela para ela que sequestraram Catherine. Enquanto Liz liga para as autoridades, Ruth entra no local e encontra Emily amarrada. Ao mesmo tempo, Catherine inicia sua apresentação diante dos pais adotivos. Ruth tenta explicar desesperadamente para Steve que a jovem não tem nada a ver com esse conflito, mas ele está alterado demais para ouvi-la. Seguindo suas ordens, Ruth se ajoelha enquanto Steve a ameaça, dizendo que ela não verá sua própria irmã morrer. Com voz pausada, Ruth conta a ele que o pai de Steve falou bem dele naquele dia fatídico. Ela confessa que o oficial planejava que seus filhos cedessem um quarto para abrigá-las, enquanto encontravam um novo lar. Ruth afirma que ele era uma boa pessoa e lamenta profundamente tê-lo tirado dele. Ela a alerta que está cometendo um erro irreparável e que, se atirar, perderá para sempre quem ama. Ao ver o remorso genuíno de Ruth, Stephen se desmorona, se arrepende e é incapaz de levar o plano adiante. Ruth ajuda Emily a sair do quarto antes que Stephen seja preso pela polícia. Nesse momento, um flashback nos mostra Ruth dando um beijo em sua irmãzinha, dizendo o quanto a ama antes de se entregar anos atrás. De volta ao presente, Vinícius chega ao local e ordena aos policiais que tirem as algemas de Ruth. Ela vê os pais adotivos junto com Emily e finalmente vê Catarina. Catarina se aproxima e as duas irmãs se abraçam emocionadas após tantos anos de separação, encerrando assim este filme. Este vídeo só é possível graças aos membros do Clube Elite do E-Minutos, que apoiam o canal e permitem os resumos semanais de filmes e séries. Faça parte desse grupo exclusivo, assista resumos instantâneos de filmes em cartaz e peça o resumo que quiser direto para mim. Acessar uma biblioteca privada com conteúdo exclusivo e, o principal, ter o reconhecimento e agradecimento da comunidade. Como alguém que torna este projeto possível, não pense mais. Junte-se agora mesmo à família com o botão que diz unir-se. Obrigado.